Graças e paz a todos vocês, irmãos e irmãs. Depois de um dia de eleições, que Deus possa abençoar todos os candidatos que foram eleitos, tanto os vereadores e os prefeitos municipais, que Deus, através desses homens e mulheres, possa dar paz, dar desenvolvimento, e que o pobre, o excluído, aquele que mais precisa, seja auxiliado. Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe todas as nossas cidades do nosso Brasil. Quero seguir ainda naquele tema que eu vinha seguindo sobre relacionamentos, e hoje eu quero ler o texto de Mateus, quero que você acompanhe o texto de Colossenses 4, de 2 a 18, que fala sobre relacionamentos necessários, sobre relacionamentos necessários. E para isso, quero que você acompanhe aí a relação do cristão com Deus. Nós já falamos sobre isso dentro de uma outra ótica, e hoje vamos falar outras questões, outros aspectos dessa comunhão com Deus. Alexandre Pope escreveu que errar é humano, mas perdoar é divino. Errar faz parte da vida, e a questão principal é como nós aceitamos ou enfrentamos as nossas derrotas e os nossos fracassos. Aliás, uma boa palavra para aqueles que perderam a eleição. John Maxwell, ele apresenta 10 principais razões pelas quais as pessoas fracassam: inabilidade de relacionamento com outras pessoas, atitude mental negativa, estar no lugar errado, ausência de foco, falta de compromisso, indisposição para mudar ou inflexibilidade, mentalidade do caminho mais curto, confiar apenas no talento humano, decisões baseadas em informações incompletas, falta de objetivos ou de sonhos concretos. Na vida cristã, o sucesso ou o fracasso espiritual dependem de relacionamentos. A qualidade da vida espiritual vai depender da maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas. No último capítulo aqui dessa carta de Paulo aos Colossenses, ele vai oferecer uma aula sobre esse assunto, o assunto dos relacionamentos necessários. E ele começa então com a relação do cristão com Deus. Ele fala que a oração é a base do relacionamento do crente com Deus, Colossenses 4:2. Quando oramos, dialogamos com Ele, e sem diálogo não existe relacionamento. É por isso que a oração é um mandamento divino, orai sem cessar, né? Mateus 7 também fala sobre a oração, lá no Sermão do Monte, onde Jesus nos ensina. Então, acompanhado da garantia que Deus nos responde, que sempre Deus nos ouve e nos responde. Paulo diz que devemos orar assim, em primeiro lugar com perseverança. A palavra perseverar aí significa apegar-se, ocupar-se ativamente de. Quer dizer, vai indicar aqui que a ideia de paciência e de persistência. Segundo lá, vários textos, Lucas 18:1, Romanos 12:12, 1 Tessalonicenses 5:17, que nós já citamos, orar sem cessar. Quer dizer, é orar sem esmorecer, sem desanimar, embora Deus pareça muitas vezes nas nossas crises, naqueles momentos que nós achamos que Deus está em silêncio, ele demore para responder. Mas isso não é verdade. Deus responde no tempo dele, segundo a vontade soberana dele. Segundo lugar, outra característica do relacionamento nosso com Deus é vigiar. A palavra vigiando aqui aponta para o espírito de alerta que todo cristão deve ter quando for orar. Mateus 13:35 e 1 Pedro 5:8 vai falar isso. Vigiar é não dormir, não ter preguiça de falar com Deus. Jesus repetidas vezes nos exorta a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Aliás, foi isso que ele falou para os apóstolos quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava prestes a morrer, quando ele estava orando, até sangue ele orou, e os seus apóstolos estavam dormindo. Terceiro e último lugar desses aspectos da nossa relação do cristão com Deus é a gratidão.
oração com perseverança, oração em vigilância e oração com gratidão. A verdade é uma só, meus irmãos. Aquela pessoa que não tem gratidão no coração dificilmente vai dar certo em alguma coisa. Pessoa que não tem gratidão no seu coração, dificilmente ela vai poder vislumbrar o futuro, vislumbrar a esperança, vislumbrar novas expectativas, novas oportunidades. Será alguém que sofrerá fracassos porque a sua vida muitas vezes está lá no passado, ou simplesmente joga todas as suas expectativas para o futuro e não vive hoje. Então toda oração deve ser misturada com gratidão. Paulo chama a atenção dos colossenses para a importância da gratidão nas suas vidas. Paulo também fala da oração intercessória, isto é, a oração que fazemos pedindo a Deus pelo bem espiritual dos nossos irmãos, das outras pessoas com as quais nós convivemos. A oração intercessória foi praticada por Jesus. Em vários textos nós temos Jesus orando de forma intercessória, e é um dos seus ministérios hoje no céu, à direita de Deus. Jesus intercede como o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Nós somos ordenados a orar pelos outros e pelos enfermos, pelas autoridades, pela igreja, pelos que nos perseguem e pelos líderes espirituais. Hoje, como foi o resultado das eleições, que eu ainda não sei, mas fala para a gente orar pelas autoridades. Olha que coisa. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Nós devemos orar pelas autoridades, porque nenhuma delas é constituída, não deixa de ser constituída por Deus. Deus é quem escolhe. Então, nós não devemos reclamar se perdemos ou se ganhamos a eleição, se votamos num candidato ou no outro candidato, mas sabemos que a vontade de Deus se fez cumprir. Paulo apresenta também 2 pedidos para que Deus abra porta ou oportunidade para ele pregar o evangelho. Quantas vezes eu e você oramos por isso? Nós devemos orar por isso, para que Deus nos dê a oportunidade de pregarmos o evangelho de Jesus. Abrir a porta é dar competência, né, de Deus, pois a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre, Apocalipse 3:8. Então, para que Deus o capacite como devemos pregar, Paulo sempre se preocupou em pregar no poder de Deus, pois a mensagem do ministério de Cristo, ou do mistério de Cristo, e também, por que não dizer do ministério dele, tudo aquilo que ele fez, a sua boa notícia, só seria eficaz sob a ação do Espírito Santo. A oração, portanto, ela é um meio de graça disponível ao cristão para alimentar o seu relacionamento com Deus. Então nós devemos, no nosso relacionamento com Deus, orar com perseverança, orar sem esmorecer, sem desanimar. Quando as coisas parecem que chegar no final do poço, aí que nós precisamos orar mais. Orar vigiando, quer dizer, essa palavra aponta aí, como eu disse, para o crente quando ele tem o dever de orar, né? Orar vigiando, orai e vigiai, e com gratidão no coração. Sem gratidão nós não vamos a lugar nenhum. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus abençoe todos os candidatos que foram eleitos e que eles possam trabalhar pelo bem comum, trabalhar pela situação para que a nossa cidade e outras cidades, todas as cidades do Brasil, possam passar por essa pandemia, possam ser prósperas, abençoadas por Deus. Esse é o meu desejo para Pederneiras, para Lençóis, para Macatuba, para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção e a Tua paz sobre nós. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada crente na busca de relacionamento com Deus, na perseverança, com gratidão no coração acima de qualquer coisa e na vigilância, Pai. Que o Senhor nos prepare para esses 3 aspectos do nosso relacionamento com Deus. E se assim nos relacionarmos, com Deus, nós vamos nos relacionar também melhor com os nossos irmãos e com o nosso próximo. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, obrigado pelas eleições que ocorreram hoje em todo o Brasil. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor dê
sensibilidade e sabedoria para todos aqueles prefeitos e vereadores eleitos. Nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Até a semana que vem. Semana que vem nós estaremos com culto às 9h30 da manhã e com culto às 19 horas e você é o nosso convidado. Não esqueça que segunda-feira, a partir de segunda-feira ou terça-feira, nós estaremos colocando uma pesquisa nos grupos de WhatsApp e também no YouTube para as pessoas responderem se querem ir no culto pela manhã ou no culto à noite, já que nós não poderemos ter mais que 50 pessoas no culto. Ok? Grande beijo, grande abraço e que Deus nos abençoe. Tenham todos uma ótima e excelente semana. Um beijo.